Foguete chinês descontrolado pode cair na Terra esse final de semana. Isso a gente vai ver nesse vídeo. O foguete chinês está fora de controle e pode cair aqui na Terra a qualquer momento. Assim dizem na China. Você acha? Será que vai cair? Não vai cair? Eu quero a sua opinião. A gente vai ver aonde pode cair. Será que pode cair no Brasil? Vamos ver tudo nesse vídeo. Você que é novo, já se inscreva, ativa seu sininho. Vamos ver o que vai acontecer, né? Você que é novo, se inscreva, ative seu sininho, deixa seu like, compartilha. Vamos ver toda a informação necessária e pensar um pouco se realmente tem foguete que pode cair, né? Vamos ver. A gente vai ver tudo a partir de agora, trazendo todas as matérias no primeiro comentário fixo no canal no YouTube. Foguete chinês fora de controle deve, não é pode, né? Dever não é poder. Deve cair na Terra esse final de semana, esse fim de semana. Vamos entender um pouco mais. O foguete é o Long March 5B, um risco baixo ou mesmo ínfimo. Então, peraí, se tem um foguete e está fora de controle, todo mundo sabe, porque o risco é baixo ou ínfimo. Vamos ver do que? Mas não zero. Um foguete chinês deve retornar sem controle à atmosfera terrestre nesse final de semana, tá? Então, estão falando de atmosfera, né? Esfera de ar. Vem daí, né? Atmosfera, esfera de ar, né? Isso presume, né, que tem uma esfera de ar ali. China e muitos especialistas consideram, porém, a hipótese de danos na Terra mínima. Então vamos ver. O país asiático, ou a China, né, colocou em órbita o primeiro módulo de sua estação espacial em 29 de abril, graças ao foguete Long March 5B, o mais poderoso e imponente lançador chinês. Olha só que interessante, né? Temos um foguete que ele colocou em órbita uma estação espacial, um módulo da estação espacial, e está descontrolado. Estranho, né? Estranho. É que nem o professor de escola dá uma prova e o professor é um louco. Muito estranho esse assunto até o momento, né? É a primeira parte desse foguete atualmente em órbita, que deve retornar à Terra. Está perdendo altitude gradualmente e seu ponto de queda ainda é desconhecido. Então, assim, ele ele levou um módulo da estação espacial e se descontrolou total, né? Será que isso é uma forma de não continuar a pseudo-estação espacial? Ou não existe a estação espacial? Qual é a sua dúvida, né? O que você acha? Qual a sua opinião sobre isso? Então a China tem sido muito discreta sobre o assunto e não publicou nenhuma previsão sobre o horário que o lançador entrará na atmosfera terrestre, onde deveria se desintegrar total ou parcialmente. Para a agência espacial russa, Roscosmos, a entrada pode acontecer 23h30, né, horário 20 horas, 8 da noite, no horário de Brasília, ao sul da Indonésia. Então, agora, já se falou em cair nos Estados Unidos, já se falou agora ao sul da Indonésia. Então, cada vídeo ele cai num lugar. Então, o Departamento de Defesa dos Estados Unidos, né, estima que será às 23 horas ou 20 horas de Brasília, com uma margem de erro de 9 horas. Tá. A maioria dos componentes do foguete vai queimar na reentrada da atmosfera, assegurou Wang Wen, porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da China. Olha que interessante, né? A maioria vai queimar na reentrada da atmosfera, porém, eles iam pegar de volta inteiro, antes, sem queimar. E todo lançamento, né, que é feito, inclusive para colocar Starlinks em órbita, não queima. É interessante, né? E todos os meteoros que a gente vê no céu ali sumirem, não queima também. A gente vê ele sumindo bem lá embaixo, que alguns dizem que não é meteoro, inclusive. Então tem várias... É interessante como a ficção do espaço ainda se mantém e é feito de tudo para manter a ficção, né? Ainda. Apesar da gente saber que pode ter algumas coisas erradas aqui. Ou não, né? Quero a sua opinião. A maioria dos componentes, né, vai queimar. A probabilidade de causar danos a atividades aéreas ou a pessoas em solo é extremamente baixa, disse ele. Então, a China não fala muito, está falando que a China, né, não precisa se preocupar. Não há necessidade de se preocupar muito, observa Jonathan McDowell, astrônomo de Harvard Smithsonian Center, tá? Então, instituições renomadas, inclusive, né? A gente tem Harvard aqui e o Smithsonian Center, né, que inclusive financia muitas pesquisas, inclusive na parte de
biologia, inclusive a parte de história, tem bastante investimento deles, né? Especialista em detritos espaciais. Mas o fato de 1 tonelada de fragmentos metálicos atingir a Terra a centenas de quilômetros não é uma boa prática, China. 1 tonelada é pouco, né? Se pensar 1000 quilos. Quanto pesa um carro? Só pra gente ter uma ideia, eu vou colocar só assim pra gente ver. Peso de um carro. Só pra gente... genérico, claro, né? Um automóvel pesa entre 900 a 2.000 quilos, sendo esse último caso grandes SUVs. Então, 1000 quilos é um automóvel pequeno. Tá se falando de 1000 quilos apenas, 1 tonelada. Né? Pouco, pouco. Então, né? Em 2020, o laboratório espacial chinês Tiangong se desintegrou ao entrar na atmosfera 2 anos depois de parar de funcionar. A China vai investindo bilhões de euros em seu programa espacial há várias décadas. Inclusive, Elon Musk, né, da SpaceX, é uma das pessoas mais ricas do mundo. Saiu uma matéria, inclusive, do quanto ele recebeu. Vou trazer para vocês aqui como Elon Musk recebimento 2020. Quanto ele recebeu ano passado? Só para a gente dar uma olhada. Ele recebeu equivalente, nessa matéria aqui, a 58 bilhões de reais em 2020. Elon Musk, né, da SpaceX. Você vê quanto dinheiro é colocado na conquista espacial, né, ou na manutenção das informações que querem que as pessoas acreditem, né? Tem duas opções aqui. O número do bilionário, né, coloca os empresários no topo da lista depois da pandemia, conforme diz a Ford. Então, Elon Musk aqui, tá? Informação a mais complementar. Vamos lá, tem mais informações aqui sobre o foguetão. Quer rastrear o foguete chinês que pode cair na Terra? Sabe como fazer. Então aqui, ó, nós vamos ver, ó, a Fail in Satellite. Então, aqui, ó, informações que isso tá lá em cima, dizem, né? Aqui, imagem de longa marcha capturada pelo astrofísico italiano Gianluca Massi, um dos líderes do projeto Telescópio Virtual. Então tá aqui, ó. Tá aqui. É a imagem dos astrofísicos, né? Será que eles pertencem, alguns astrofísicos pertencem a algumas organizações secretas que fazem coisas estranhas? Será? Não sabemos. Bom, ele fez essa imagem. A notícia de um foguete descontrolado está em uma rota de reentrada em nossa atmosfera. Deve cair na Terra a qualquer momento e nos pegou de surpresa esta semana. Então, a gente tem um objeto que estava viajando muito rápido, capturado por um telescópio de um astrofísico aqui. Perfeito? Aqui, ó. Bom, o foguete de longa marcha foi usado recentemente para entrar em órbita, né? Para enviar em órbita o módulo Tianhe, primeiro da futura espacial chinesa. Tá? Então é isso daqui, ele colocou em órbita e se descontrolou. Vamos ver um pouquinho mais, algumas outras matérias para vocês, que tem bastante informação. Inclusive ninguém até, não achei informação sobre qual altura em relação ao solo está hoje, né? Normalmente a ISS está a 440 km em média, tá? 440 km, 402 km ali nessa faixa. E numa temperatura onde nós temos a termosfera nessa região, a temperatura mínima é 432 graus Celsius, em média 1000 e poucos graus Celsius, tá? Então a gente está falando de... E inclusive a termosfera, quando ela atinge sua temperatura máxima, é em 2000 graus Celsius, tá? Estamos falando que tem vida lá na estação espacial, nessa região. Acredite se quiser. Difícil você estudar, né? Você estuda, e quando você começa a ver essas coisas, você fala, pra que eu estudei? Pra que eu estudei? Se alguém pode estar me enganando ou não, quero a sua opinião. Analise a termosfera, se quiser entender mais, você vai ver que lá a temperatura mínima é 432 graus Celsius, tá? Vamos lá, foguetão chinês em queda, saiba a hora e os locais onde destroços podem cair nessa madrugada. A maior parte do veículo espacial deve desintegrar-se ao entrar na atmosfera. No entanto, existe a possibilidade de atingir algumas áreas habitadas, tá? Então, aqui já estou falando de áreas habitadas. Tem hipótese, você acha? Hipóteses de lançarem alguma coisa propositalmente para dizer que... Porque está muito tempo falando desse assunto, né? Claro que não, né? Ninguém iria lançar alguma coisa propositalmente para cair ali, dizendo que foi algo em reentrada na atmosfera. Por quê? Eu falei uma pergunta para você. Não existem MiGs, não existem caças. Hoje, mais caças. Não existe mais nada teleguiado. Não existe mais defesa, inclusive dos países. Como eles deixam cair, né, em uma área possivelmente habitada? Eles deixam cair? Não tem nada que possam fazer? Pensa comigo.
Eles deixam cair? Não dá para você estimar a área e pelo menos disponibilizar, né, caças? Não dá? Não dá para você rastrear isso? Não? Pensa, por que que não vão fazer? Tem alguma coisa errada aí, hein? O mundo segue em atenção com foguetão Long March 5B, 21, ou não, né? Pode não ter nada. De 21 toneladas, você vê, tem diferença de números, né? De 21 toneladas, está a cair de forma descontrolada em direção à Terra. Estando na reentrada da atmosfera prevista para essa madrugada. Então, essa madrugada dizem que vai cair. Então, minha sugestão, como é uma coisa viável, pega um guarda-chuva e se protejam. Tem que fazer, né? Depois dessa. O foguetão chinês Long March decolou no dia 29 e colocou em órbita o módulo Tianhe da nova estação espacial chinesa. O lançamento foi a primeira das 11 missões. Então, repare o seguinte, que interessante. Durante o lançamento da primeira, já destruíram um veículo de envio, né? E aí, vai demorar para ter a segunda, né? Então isso dá uma calma ali. Sydney, Nova York, África, América do Sul ou partes da Ásia foram alguns locais apontados como prováveis para o impacto de alguns dos destroços. Olha que interessante. Nós temos hoje, né, não é difícil de fazer, uma coisa chamada previsão, perfeito? Se você tem uma velocidade atual e se você consegue prever, inclusive na reentrada, quanto você pode ter de perda de velocidade ali. Isso é um cálculo, tá? Tem que ser feito. Então, e pode ser feito, não é tão complexo assim. Então eles têm acompanhando o movimento, né? Perfeito? Eles têm uma velocidade média, um ΔV, inclusive, variação de velocidade, se houver, né? Eles podem, inclusive, prever com ponto exato, é possível, ou com uma margem de erro bem pequena. Porém, ninguém sabe de nada. Pode ser Sydney, na Austrália, pode ser Nova York, do outro lado do mundo, África, no meio dos dois, né? Ou partes da Ásia. Pode ser qualquer lugar, né? Qualquer lugar pode ser até na Lua, né? Do jeito que está aqui. Alguns dos locais estão apontados como prováveis para o impacto de alguns destroços. Então, realmente, chute, nada de informação, né? Nenhuma informação técnica, inclusive, reparou isso. Muito afastadas entre si, os cientistas delimitaram essas aplicações como sendo algumas das áreas do planeta susceptíveis a serem alvos desses troços. No entanto, o cenário mais acreditável, né, deverá ser o mar, uma vez que cerca de 70% da faixa geográfica analisada é composta por água. Migué. Não, claro, é uma análise, né? Pode ser todos os lugares do mundo, mas vai cair no mar, muito fácil. Daí, muito fácil coletar o destroço no mar, né? Não precisa nem mostrar muito, né? Muito mais fácil, inclusive, né, de noticiar. Quando a hora do impacto, o Serviço de Vigilância e Rastreio de Objetos do Espaço da União Europeia definiu que o impacto deverá ocorrer por volta de 3h11 da madrugada do dia 9 de maio, hora de Portugal continental. Tá? Então tem as conversões aí para Portugal. Recortes que os Estados Unidos revelaram estar acompanhando a trajetória do foguetão e revelaram não ter qualquer plano para abater a aeronave. Tá? Então, basicamente assim, tá lá, se cair, caiu. Ninguém tem plano para nada, né? Estranho, né? Você pensar em defesa, né, dos países, um negócio que está em queda livre de 1 tonelada, pelo menos, né, esse pedaço, e ninguém tá nem aí, se talvez caia em Nova York, se cair, caiu, talvez, ninguém vai correr atrás. Segundo o site Orbit Now, o satélite estará a cerca de 200 km de altitude. O satélite estará a cerca de 200 km de altitude, tá? 200 km de altitude. Tá se falando ainda. E aqui já é termosfera, tá? Já é camada de termosfera. Então, aqui tem mais informações técnicas, ó, inclusive, tá? Vamos dar uma olhada então. Aqui, ó, Orbital Decay with Prediction Reentrance. Aqui, ó. Então tá com previsão de reentrada em 7 horas. Esse link também eu vou deixar ele em primeiro, inclusive, porque eu quero acompanhar isso a fundo. Tá estimando um ângulo, tá? E uma velocidade e uma estimada reentrada. Ele tá a 28.017 km por hora a 191 km de altura em relação ao solo, tá? Olha só como ele tá agora, ó. Olha que interessante. A órbita prevista dele. Será que é alguém da NASA americano? Não sabemos. Depois a gente vai ver. Olha só a órbita prevista disso, hein? Inclusive, vamos lá. Ó, primeira coisa. Ele estando a 28.000 quilômetros. Eu quero falar com você isso. Ele estando a 28.000. Alguém da NASA está me ligando.
Aí, não era da NASA, era da ESA, não era também. Olha só, então a gente tá vendo o seguinte, tem um... Vamos ver se faz algum sentido para você. Nós estamos vendo aqui, em tempo real, a órbita desse objeto, perfeito? Então a gente está vendo aqui, ó, a órbita prevista. Repare que esse objeto, ele está dando uma volta na Terra, né? Em 1 minuto. Inteira. Vamos ver se faz algum sentido qualquer coisa disso. Olha só, a gente vê, eu vou até zerar, a gente vai ver junto nesse vídeo. Acho que vale a pena gastar um tempinho nisso, ó. 40 e 51 começou, tá? Já foram, inclusive esse contador aqui tá muito acelerado, não tá? Tá até demais, não tá? Não é um contador de segundo real essa coisa não, hein? Tá bem louco esse contador. Mas tá falando, ó, eu começou em 51, vamos lá de novo, 25 começou, tá? 1 e 25. Ele tá falando que ele tá andando nessa, olha isso, tá? 2 minutos, vamos ver, tá muito rápido, tá? 2 minutos e... tá mais acelerado que deveria, né? 2 minutos e 50. Então em 2025, 2050 e 1 minuto e meio. 2 minutos e 25, 2 minutos e 50. E 1 minuto e 25, ele deu uma volta completa no planeta, esse negócio aqui. Esse corpo aqui. Só que ele está a 28.019 km por hora. Tem alguma coisa estranha aqui ou não tem? E a Terra, dizem, tá rodando junto, né? Tá rodando também. Tem alguma coisa estranha? Depois a gente vai ter que fazer conta. Eu vou pegar esses números, eu vou fazer conta certinho, vou colocar depois na descrição para ver se faz algum sentido esses números aqui, tá? Com mais calma, porque não dá para fazer esse vídeo. Vamos ver mais uma coisa. Mulher, na Itália, mulher alertada. Dá uma... Se você tiver um tempinho, faz um pouco de cálculo. Eu vou fazer também, para eu trazer. Depois eu comento aqui no primeiro comentário fixo os números, pra gente entender. Depois eu trago em outro vídeo. Itália, mulher alertada para risco de foguetão chinês cair na sua região, tá? Então, agora na Itália, então tá pode cair em qualquer lugar, né? Mas grande chance, eles puseram assim, pode cair nesse país, mas 70% dessa área é mar, então pode ser no mar. Quem sabe, né? Na verdade, se tiver, né? Esse é o ponto também, né? Se tiver isso lá. Tem muitas coisas. Tá muito... Eu diria, até na Itália, ó. Daniele Visson, refere-se a Liverpool, foi alertada essa noite da sexta do risco na região onde mora ser atingida, tendo ainda sido recomendado para que mantivesse afastado das portas e janelas, né? Long March 5B. Então, bom, de acordo com a Aerospace Corp, espera-se que o foguetão entre na atmosfera no domingo, sobre o sul do Oceano Pacífico. Daqui tem o horário de Lisboa, então basicamente é o horário de Brasília que nos interessa. 8 horas e 30 minutos, entre 8 horas da noite e 8 horas e 30 minutos é o estimado. Eu vou ter que colocar esse link, então depois a gente trabalha um pouquinho nesse link, acho que vale a pena. Optim.now, né? Satélite para acompanhamento dele, quero até ver, tem até um anúncio do Google aqui, tudo bem, mas a gente vai dar uma olhada nisso daqui e tem a data de reentrada estimada, né? Aparentemente tá um pouco estranho esse negócio, a velocidade disso, hein? Eu quero ver se bate com alguma coisa que faça algum sentido esta velocidade rodando em 1 minuto e meio, 1 minuto e 25, o planeta inteiro. Então eu vou trazer isso para vocês. Foguete chinês, hein? Foguetão chinês. Vamos ver o que vai rolar esta noite, né? Entre 8 e 8h30, horário de Brasília. Eu quero a sua opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Bom, aparentemente o Brasil está tranquilo. Ou não, talvez, né? Talvez caia no mar, talvez caia em Nova York, talvez caia em Sydney, talvez na Itália, talvez na África. Pode ser que caia na Ásia. É assim que se faz ciência do espaço ou ficção do espaço. Quero a sua opinião sobre isso. Vamos olhar um pouquinho as coisas. Eu vou dar uma olhada nesses números que a gente viu aqui nesse site. Eu vou trabalhar um pouquinho nisso, coloco no primeiro comentário. Talvez eu traga até um outro vídeo em análise disso, porque tá estranho isso demais, né? Parece que o espaço tá... A ficção, o escritor não tá escrevendo direito, tá escrevendo muito estranho, a gente não tá entendendo direito. Ou está, não sei. Escreve nos comentários o que você acha de tudo isso. Se você inscreva, ativa o sininho, deixa like, compartilha. Será que ele vai cair aonde? Vamos fazer um... Não pode fazer aposta, né? Vamos fazer uma aposta? Escreve aí onde você acha que ele vai cair aqui no primeiro comentário do vídeo. Escreve assim, foguete chinês ou foguetão local. E cada um fala um lugar que acha que vai cair, porque tá assim, né? As informações que nós temos do espaço. Até o próximo vídeo, obrigado. Fique ligado que se tiver informações eu vou trazer ainda hoje, tá? Um complemento aí, aonde caiu, como caiu, porque vale a pena a gente olhar com atenção isso, né? Porque tá estranho, não tá?
Tá parecendo loteria isso, ou não. Até o próximo vídeo, muito obrigado. Fica com o foguetão chinês. Até mais, tchau.